Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te fazer algumas perguntas hoje. Perguntas que vão direto ao coração da sua situação. Porque eu te conheço melhor do que você se conhece. Melhor do que qualquer pessoa neste mundo jamais poderia te conhecer. E é exatamente por isso que cada palavra que você vai ouvir aqui foi feita especificamente para você. Não para a pessoa do lado, não para alguém que você conhece, mas para você que está aqui agora, neste momento, ouvindo essa mensagem. Você já acordou de madrugada com o coração apertado, aquela sensação de sufoco no peito, olhando para o teto escuro do quarto e pensando nas contas que não fecham, nas dívidas que parecem crescer em vez de diminuir, naquele número na tela do celular que deveria ser maior, mas nunca é. Você já ficou deitado no silêncio da noite, contando mentalmente o que entra e o que sai, tentando fazer a matemática funcionar de alguma forma, e a matemática simplesmente não fecha? Você já se pegou orando, pedindo, implorando por uma virada financeira, com o coração partido e os joelhos no chão. E depois levantou daquele lugar sem sentir nada, olhando para o teto e se perguntando em silêncio se eu estava realmente ouvindo você, se eu me importava com a sua situação, se a sua oração sequer chegou até mim. Você já sentiu vergonha? Vergonha de dizer para as pessoas o quanto as coisas estão difíceis. Vergonha de pedir ajuda. Vergonha de ser aquele que não consegue, que não dá conta, que parece sempre estar lutando enquanto todo mundo ao redor parece estar bem. Vergonha de chegar ao final do mês sem conseguir cumprir com o que prometeu para quem você ama. Você já sentiu que as bênçãos eram para os outros? Que de alguma forma você ficou de fora do plano? Que tem uma fila enorme de filhos meus que estão prosperando e seu nome simplesmente não estava na lista? Que outras pessoas oram as mesmas orações, creem as mesmas crenças e colhem frutos abundantes, enquanto você planta e planta e planta e parece que a terra não produz? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, e eu sei que respondeu, então eu quero que você saiba uma coisa agora. E eu quero que essa verdade não entre apenas pelos seus ouvidos, mas desça fundo no seu coração, encontre aquele lugar mais profundo onde a dor mora, e ali plante uma raiz de certeza que nada mais vai conseguir arrancar. Eu nunca me esqueci de você. Nem por um segundo, nem em uma madrugada de choro, nem em um dia de humilhação, nem em um momento de escassez, nem quando você estava no fundo do poço e achou que estava sozinho. Eu estava lá, eu estava vendo, eu estava ouvindo cada suspiro, cada lágrima silenciosa, cada oração que pareceu não passar do teto. Tudo chegou até mim, tudo foi registrado, tudo foi visto. E hoje eu vim aqui falar com você diretamente porque chegou a hora que você esperou, a hora que você orou, a hora que você quase desacreditou que viria, mas que eu, na minha fidelidade eterna, decidi estabelecer sobre a sua vida. Chegou a hora da sua virada financeira. Não estou falando de um alívio temporário que dura uma semana e volta tudo como estava. Não estou falando de uma melhora pequena que mal dá para notar. Estou falando de uma transformação profunda, real, duradoura e completa na sua vida financeira. A transformação que você sempre sonhou, mas teve medo de sonhar alto demais. A que parecia impossível demais para ser real. A que você começou a achar que era só para os outros. Eu sou o Deus do impossível. Eu abri o Mar Vermelho para um povo inteiro escapar, quando não havia saída. Eu fiz cair maná do céu para alimentar milhares de pessoas no deserto por 40 anos. Eu multipliquei 5 pães e 2 peixes, e sobrou comida para mais de 5.000 famílias. Eu transformei a viúva de Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha e algumas gotas de azeite, e que estava se preparando para a última refeição antes de morrer de fome com o filho, em alguém que nunca mais passou fome enquanto a seca durou.
Eu posso fazer isso. Eu fiz isso antes e eu vou fazer na sua vida. A virada financeira que você esperava chegou e o dinheiro vai fluir na sua vida. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa agora mesmo. Declare, porque declarar é o primeiro passo para receber. E quem declara com fé ativa o que o céu já decidiu sobre sua vida. Escreva nos comentários: eu recebo minha virada financeira com fé. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você faça algo comigo agora. Não fisicamente, pode continuar ouvindo, mas com o coração. Eu quero que você volte na memória para uma noite específica. Talvez já faz algum tempo, talvez foi há pouco, mas você sabe qual é. Porque esse tipo de noite não se esquece. Uma noite em que você estava sozinho ou sozinha, talvez no banheiro para não acordar ninguém, talvez no carro depois de um dia exaustivo, talvez deitado no escuro esperando o sono que não vinha. Uma noite em que o peso da situação financeira era tão pesado que você mal conseguia respirar, em que cada pensamento sobre dinheiro doía como uma facada, em que as lágrimas vieram antes das palavras, em que o choro foi a sua oração, porque você não tinha mais como colocar em frases a dor que estava sentindo. E mesmo assim, de alguma forma, você olhou para o alto ou apenas pensou com tudo que tinha e disse: Deus, me ajuda. Eu ouvi isso, eu ouvi cada vez, cada suspiro carregado daqueles, cada lágrima que escorreu pelo seu rosto no escuro, quando ninguém mais estava olhando. Cada vez que você tentou ser forte durante o dia, mantendo o sorriso, respondendo bem às pessoas, fazendo o que tinha que fazer e desmoronava por dentro de noite. Cada oração que pareceu não passar do teto, mas que chegou até mim em fração de segundo, porque entre você e eu não existe distância. Eu ouvi tudo. Porque eu estou em todo lugar, e nada do que você sente escapa dos meus olhos. Mas deixa eu te contar algo que talvez você não saiba, algo que muda completamente a forma de você olhar para o tempo que passou. O peso que você carregou durante esse período de espera financeira não foi em vão. Cada dia que você acordou sem saber como as contas iriam ser pagas, e mesmo assim escolheu levantar da cama e seguir em frente. Cada momento em que você pensou em desistir, mas ficou de pé. Cada vez que foi humilhado ou humilhada pela falta de dinheiro, quando teve que dizer que não podia, quando foi cobrado de forma cruel, quando sentiu o peso do julgamento de alguém que não sabia o que você estava passando. E mesmo assim, manteve sua dignidade, sua cabeça erguida, sua fé. Tudo isso estava sendo visto. Tudo estava sendo registrado. Você sabe como funciona quando você planta uma semente na terra? A semente fica enterrada debaixo da terra, no escuro total, sem nenhuma visibilidade de fora. Para quem está olhando de cima, parece que não há nada. Parece que o esforço de plantar foi inútil, que a semente morreu, que a terra está vazia. Mas debaixo daquele solo, algo extraordinário está acontecendo que os olhos de fora não conseguem ver. As raízes estão se formando. A estrutura que vai sustentar uma árvore inteira está sendo construída. A vida está se organizando com uma inteligência que vai além do que a mente humana consegue compreender. E na hora certa, não um dia antes, não um dia depois, exatamente na hora certa,
o broto rompe a superfície da terra e se ergue em direção à luz. Eu sei que você se sentiu exatamente como essa semente, enterrado debaixo da pressão, no escuro da escassez, sem conseguir enxergar o que estava acontecendo, sem conseguir ver sinais de que algo estava mudando. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental, algo que vai mudar para sempre a forma como você enxerga tudo o que viveu. A escuridão era parte do processo, não o resultado final. O escuro não era abandono, era preparação. A pressão não era punição, era formação. Pensa em José, aquele jovem extraordinário que eu criei com talentos imensos, com um chamado para governar, com uma capacidade fora do comum. Ele recebeu sonhos, literalmente sonhos noturnos de mim, que mostravam que ia se tornar uma pessoa de grande importância e influência. E o que aconteceu logo depois? Os próprios irmãos, as pessoas que deveriam protegê-lo e amá-lo, o jogaram em um poço e depois o venderam como escravo para mercadores estrangeiros. Ele foi levado para o Egito acorrentado, sem escolha, sem recurso, sem perspectiva visível. No Egito, ele serviu com excelência na casa de Potifar. Trabalhou com dedicação, com integridade, com um caráter impecável e foi recompensado com uma acusação falsa e uma sentença injusta. Jogado na prisão. Mais uma vez no fundo, mais uma vez no escuro. E ali, naquela prisão, José interpretou sonhos para 2 prisioneiros e pediu apenas uma coisa: que se lembrassem dele quando saíssem. E o homem que devia essa lembrança se esqueceu por 2 anos inteiros. Se você fosse José naquele momento, o que estaria pensando? Eu conheço o coração humano. Você estaria questionando tudo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certo. Eu fui fiel. Eu servi com excelência. Eu mantive minha integridade, mesmo quando ninguém estava olhando. Onde estão os sonhos que o Senhor me deu? Eram reais ou eu enganei a mim mesmo? Deus está realmente me ouvindo? Mas o que José não podia enxergar, porque estava debaixo da terra, era o que eu estava construindo lá em cima, nos bastidores da sua história. Cada etapa que parecia uma descida estava sendo, na realidade, um degrau da maior subida que ele jamais imaginou. De escravo a mordomo da casa mais importante do Egito. De prisioneiro a intérprete de sonhos do faraó, de esquecido na cela a governador de todo o Egito, segundo apenas ao faraó. Não porque José era perfeito, ele não era, mas porque eu sou fiel às promessas que faço aos meus filhos e o que prometo, cumpro em toda a sua extensão. E eu sou fiel às promessas que fiz sobre a sua vida também. As promessas que sussurrei no seu coração quando você estava no fundo. As promessas que você leu na minha palavra e guardou como uma âncora quando tudo balançava. As promessas que estão escritas com o meu nome desde antes de você nascer. Você carregou por tempo demais um peso que era grande demais para carregar sozinho. A vergonha de não conseguir pagar uma conta que deveria ser simples. O medo de ver o nome negativado e sentir que um pedaço da sua identidade foi roubado. A angústia de olhar para o saldo no celular e sentir aquele frio no estômago. O peso de ver outras pessoas prosperando ao redor e se perguntar em silêncio o que elas têm que você não tem. A dor de ter que dizer não posso agora quando alguém que você ama precisava da sua ajuda e você não tinha como dar. Esse peso acaba hoje. Não porque vou fazer um truque mágico e tudo vai desaparecer em um segundo, embora eu possa, porque sou o Deus do impossível, mas porque algo muito mais profundo e duradouro está acontecendo. Uma decisão foi tomada no céu em favor da sua vida. Uma declaração foi emitida, um decreto foi assinado com a minha autoridade eterna. E quando eu decreto algo, nenhum poder na terra, nenhuma dívida, nenhuma escassez, nenhum ciclo herdado, nenhuma circunstância adversa pode se opor. Eu sou o mesmo Deus que sustentou Elias no deserto quando ele estava esgotado e queria morrer.
enviando corvos para alimentá-lo quando não havia absolutamente nada ao redor. Eu sou o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva até encher cada vasilhame que ela tinha em casa, livrando-a das dívidas e salvando seus filhos da escravidão. Eu sou o mesmo Deus que fez Jó receber o dobro de tudo que tinha perdido depois de uma das maiores provações que um ser humano já enfrentou. Minha capacidade não diminuiu 1 milímetro desde esses dias. Minha fidelidade não envelheceu. O meu amor por você não tem limite. Deixa eu ser completamente direto agora. Eu sei o número exato das suas dívidas. Conheço cada valor, cada credor, cada parcela atrasada, cada acordo que não foi cumprido. Sei os projetos que não deram certo, os investimentos que falharam, os empregos que perdeu, as oportunidades que pareceram escapar das mãos. Conheço cada detalhe da sua situação financeira com a mesma precisão com que conheço o número dos cabelos da sua cabeça. E com esse conhecimento perfeito e completo, te digo com toda a autoridade do céu e da terra: a virada chegou. A provisão que tenho reservada para você é maior do que a soma de tudo que você perdeu. A abundância que está vindo para a sua vida vai cobrir cada falta que viveu e ainda vai sobrar. Sobrar para que você seja canal de bênção para outros, para que sua família seja sustentada com dignidade, para que você realize os sonhos que guardou no coração e achava que tinham expirado. Porque esse é o meu jeito de operar. Não apenas restituir, mas restituir com abundância. Não apenas cobrir a necessidade, mas transbordar. Não apenas tirar do vermelho, mas elevar a um nível que nunca foi alcançado antes. Você chegou até aqui carregando um peso que não era seu para carregar sozinho. A partir de hoje, esse fardo começa a ser tirado dos seus ombros. A espera terminou. A provisão está em movimento. O decreto foi feito. E nada, absolutamente nada, vai conseguir deter o que eu determinei para a sua vida. Respira fundo agora, fecha os olhos por um momento e só respira. Sente isso. A paz que está chegando enquanto você ouve essas palavras não é autossugestão, não é emoção passageira. É o meu espírito tocando o seu coração, confirmando que isso é real, que é para você, que chegou a sua hora. O céu está falando, e o que o céu fala, a terra obedece. Meu amado filho, minha amada filha. Essa é uma conversa que precisava acontecer faz algum tempo. Uma conversa franca, corajosa, direta e completamente cheia de amor. Porque eu te amo demais para ficar apenas te dizendo o que você quer ouvir. Um pai que ama de verdade não apenas conforta quando o filho está caído, ele também levanta, sacude, olha nos olhos e diz a verdade que o filho precisa ouvir para se levantar de vez. E é isso que vou fazer agora. Eu preciso te explicar por que a provisão demorou tanto para chegar, porque entender o porquê é o que vai garantir que, quando ela vier, você não caia nos mesmos ciclos de antes. Não estou fazendo isso para te condenar. Estou fazendo porque não há condenação para os que estão em mim, mas há libertação. E a libertação começa com a verdade. A primeira razão pela qual muitos dos meus filhos ficam presos na escassez por tanto tempo é porque estão esperando a provisão errada. Não a provisão errada em termos de valor, mas errada em termos de forma, de canal, de embalagem. Eles têm um roteiro específico na cabeça de como a provisão deve chegar. Deus vai me dar esse emprego específico nessa empresa específica, com esse salário específico. Deus vai fazer essa pessoa me pagar de um jeito específico. Deus vai me dar essa oportunidade e não qualquer outra. E quando eu começo a trabalhar por caminhos diferentes, mais simples, mais inusitados, mais criativos, eles não reconhecem porque não é do jeito que imaginaram. Lembra de Naamã, general poderoso, homem de influência, acostumado à grandeza? Ele tinha lepra e foi até o profeta Eliseu buscando cura. E Eliseu
Em vez de sair solenemente, mandou um mensageiro dizer que ele deveria ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou furioso, porque ele tinha imaginado como seria. O profeta viria pessoalmente até ele, faria movimentos dramáticos, invocaria meu nome de forma poderosa e grandiosa, e a cura viria de maneira impressionante. Mas o caminho que escolhi era simples. Era um rio comum. Era um gesto repetido 7 vezes. E Naamã quase perdeu a cura que estava ali na sua frente, porque não era do jeito que ele tinha planejado. Meu filho, minha filha, quantas vezes a provisão estava diante de você e você não enxergou porque não chegou do jeito esperado? Quantas oportunidades coloquei no seu caminho que pareciam pequenas demais, comuns demais, simples demais, e você deixou passar esperando algo mais grandioso. O trabalho que parecia humilde demais, mas que seria a ponte para algo maior. O negócio pequeno, que parecia insignificante, mas que, se desenvolvido com dedicação, se tornaria robusto. A ideia que parecia improvável, mas que, se executada com fé, abriria uma porta inesperada. A segunda razão é o medo disfarçado de fé. Esse é o mais difícil de reconhecer, então preciso que você preste muita atenção. Alguns dos meus filhos declaram fé, frequentam culto, conhecem versículos, participam de grupos de oração, mas quando chegam em casa e fecham a porta, vivem dominados pelo medo. O medo de tentar e falhar de novo. O medo de abrir um negócio e perder o pouco que tem. O medo de investir e se arrepender. O medo de mudar e não conseguir adaptar. O medo do que vão dizer se não der certo. E o medo, quando é alimentado e não confrontado, cria uma barreira invisível, mas poderosa, entre a pessoa e a provisão que está vindo para ela. O medo da mudança faz com que a pessoa fique paralisada, confortável com o desconforto do que conhece. O medo do fracasso impede que ela dê o passo que abriria a porta. O medo do julgamento alheio faz com que esconda os dons que coloquei nela. Os mesmos dons que seriam o canal natural da provisão. Lembra de Pedro, caminhando sobre as águas. Enquanto ele manteve o olhar fixo em mim, os pés pisavam na água como se fosse pedra. Era impossível pelos padrões naturais, mas estava acontecendo. E o momento em que ele tirou o olhar de mim e colocou nas ondas, no tamanho do problema, na violência da tempestade, no que os olhos físicos viam, ele começou a afundar. Não porque eu parei de sustentá-lo, mas porque a dúvida rompeu a conexão de fé. Muitos dos meus filhos afundam não por falta de minha provisão, mas porque desviaram o olhar da minha capacidade infinita para o tamanho limitado do problema. A terceira razão, e essa é a que mais pessoas evitam ouvir, é a desobediência nos princípios financeiros do meu reino. Coloquei no meu livro diretrizes claras e precisas sobre como lidar com o dinheiro. Dízimo, oferta, generosidade, honestidade nos negócios, fuga da ganância, trabalho com excelência, compromisso com o que prometeu, fuga do endividamento desnecessário. Esses não são rituais religiosos arbitrários, são leis espirituais que funcionam como a lei da gravidade. Independentemente de você acreditar nelas ou não, elas produzem efeitos concretos na sua vida. Quando meus filhos ignoram esses princípios, eles fecham as janelas do céu sobre suas finanças. Não como punição deliberada minha, mas como consequência natural. Assim como quem coloca a mão no fogo se queima, não porque eu mandei, mas porque é a lei da natureza que criei. Quando você vive fora dos princípios financeiros do meu reino, você colhe as consequências dessa escolha. E quando você retorna a eles, com sinceridade, com comprometimento, com fé, as janelas se reabrem. Mas existe algo ainda mais profundo aqui que poucos entendem. O dinheiro, no âmbito espiritual, flui para onde há gestão responsável. Quando observo que um filho meu vai receber um recurso significativo e, pela condição atual do coração e dos hábitos, vai desperdiçá-lo rapidamente,
ou deixar escapar pelos dedos por falta de sabedoria de administração. Eu, que sou pai perfeito e amo demais para prejudicar, aguardo o momento em que esse filho está preparado para receber e guardar. Não é crueldade, é cuidado, é paternidade sábia. A quarta razão é a ingratidão pelo pouco que já existe. Isso é uma lei do reino que Jesus ensinou de forma cristalina. Quem é fiel no mínimo é fiel no máximo. Quem é infiel no mínimo será infiel no máximo. Quantos dos meus filhos clamam por provisão abundante, mas são ingratos pelo que já chegou? Reclamam que é pouco, que não é suficiente, que não é o que esperavam, sem valorizar o que está na mão. Quando você desvaloriza o que já recebi, está enviando uma mensagem espiritual de que não está pronto para mais. É como um pai que presenteia o filho e o filho reclama que queria algo maior. Esse pai vai se apressar em dar mais? Ou vai esperar o filho demonstrar gratidão e valorização pelo que já recebeu, para então abrir o coração para dar com ainda mais abundância? Essas são as 4 grandes razões. E eu não as trouxe para te condenar. Repito, porque preciso que isso fique absolutamente claro no seu coração. Não há condenação. Estou trazendo a luz para que, expostas à luz, essas correntes percam o poder que têm sobre a sua vida. Porque a verdade liberta, sempre, sem exceção. E você está aqui, ouvindo, com o coração aberto, disposto a ouvir o que é difícil. Isso já me diz que você está pronto para o próximo nível, que o ciclo vai mudar, que as razões que mantinham a provisão represada estão sendo removidas uma a uma. A verdade que precisava ser dita foi dita, e agora que foi dita e recebida, ela começa a trabalhar dentro de você, libertando, transformando, preparando o terreno para o que vem. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber minha virada financeira. Meu querido filho, minha querida filha. Existem correntes que você não consegue ver com os olhos físicos, mas que são tão reais quanto as correntes de ferro que prendem navios em ancoradouros. Correntes espirituais que se formaram ao longo de anos, décadas, às vezes gerações inteiras. Correntes de mentalidade. Correntes de palavras pronunciadas sobre sua vida. Correntes de heranças familiares, correntes de escolhas que criaram padrões. E essas correntes, quando não são identificadas e quebradas pela minha autoridade, passam de pai para filho, de geração em geração, prendendo famílias inteiras em ciclos de escassez que parecem não ter fim, que parecem ser a normalidade, que parecem ser inevitáveis. Você já reparou como em certas famílias a dificuldade financeira se repete de pai para filho, para neto, para bisneto, como se fosse algo genético, como se estivesse no sangue, como se não houvesse saída possível? Não é coincidência, não é genética, não é azar. São correntes que precisam ser identificadas e quebradas com autoridade espiritual. E hoje eu vim fazer exatamente isso. Deixa eu te mostrar com clareza e profundidade os tipos de correntes que aprisionam as finanças dos meus filhos. A primeira e mais poderosa corrente é a mentalidade de escassez. Essa corrente é invisível, inodora e extremamente eficaz. É o conjunto de crenças profundas que foi instalado na sua mente ao longo da vida, muitas vezes na infância, quando você era moldável e absorvia tudo como esponja. Dinheiro não cai do céu. Nossa família nunca teve nada e nunca vai ter. Rico é desonesto. É pecado querer muito dinheiro. A gente não é de família de dinheiro. Quem muito quer nada tem. Essas frases parecem simples, parecem inofensivas, mas quando são repetidas ao longo de anos, entram fundo no subconsciente e formam uma visão de mundo que sabota silenciosamente qualquer tentativa de prosperidade. Por quê?
porque a mente subconsciente sempre vai agir para confirmar o que acredita ser verdadeiro. Se você acredita, mesmo sem perceber conscientemente, que não merece prosperar, que dinheiro é ruim, que riqueza não é para pessoas como você, que a abundância está fora do seu alcance, então inconscientemente você vai tomar decisões que confirmam essas crenças. Vai sabotar oportunidades antes que elas se desenvolvam. Vai gastar impulsivamente toda a provisão que chega, como se houvesse uma força interna que não suporta ter dinheiro na conta. Vai se sentir desconfortável quando começa a prosperar, como se não fosse seu lugar. Vai criar conflitos nas relações que poderiam gerar prosperidade. Tudo isso sem perceber, porque está operando a partir de um script mental que foi escrito no passado. Mas script falso pode ser reescrito. Crença errada pode ser substituída por verdade. E a verdade sobre você é esta: eu te criei para a abundância. Eu declarei no meu livro que você será cabeça e não cauda, que estará em cima e não embaixo. Essa é a minha vontade. Essa é a minha declaração sobre a sua vida, e ela contradiz completamente qualquer crença de que você não merece ou não pode prosperar. A segunda corrente é a palavra falada contra a sua vida. Talvez alguém que deveria te abençoar, um pai, uma mãe, um professor, um parente, alguém de autoridade sobre você. Em um momento de raiva, de frustração, de própria dor, falou sobre você. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é igual ao seu pai, que era um fracassado. Ninguém da nossa família consegue prosperar. Você não tem capacidade para isso. Palavras não são apenas sons. Palavras têm poder criativo e destrutivo. Quando pronunciadas com intensidade emocional e por alguém de autoridade sobre a sua vida, elas podem funcionar como maldições espirituais, estruturas que se instalam e trabalham contra você de forma subreptícia. Mas eu sou maior do que qualquer palavra pronunciada contra você. Cancelei toda maldição no Calvário. E hoje, com a autoridade do meu nome, cada palavra negativa que foi pronunciada sobre a sua vida financeira, cada decreto de fracasso que foi lançado sobre o seu futuro, cada maldição de pobreza que tentou se instalar sobre a sua linhagem, está destituída de poder, anulada, sem efeito. O que eu digo sobre você tem mais força do que qualquer palavra humana. E o que digo é: você está destinado à provisão e à abundância. A terceira corrente é o padrão de desorganização financeira herdado. Algumas pessoas cresceram em lares onde nunca se falava sobre dinheiro de forma saudável, onde não havia orçamento, não havia planejamento, não havia poupança, onde o dinheiro que entrava saía antes do fim do mês, onde se comprava por impulso e pagava-se a preço alto no crédito, onde se vivia de empréstimo em empréstimo. E sem perceber, esse padrão foi absorvido e replicado, porque aprendemos a lidar com dinheiro muito mais pelo que vimos do que pelo que nos ensinaram. Esse padrão cria um ciclo vicioso. A desorganização leva ao endividamento. O endividamento leva à ansiedade. A ansiedade leva a mais gastos impulsivos para aliviar o estresse. E mais gastos impulsivos levam a mais dívidas. O ciclo se alimenta de si mesmo, mas esse ciclo tem um ponto de interrupção, e eu vim te mostrar onde ele é, na decisão consciente de adotar novos padrões, de aprender o que não foi ensinado, de agir diferente do que foi modelado, com disciplina, com sabedoria, com os princípios que coloquei no meu livro e que funcionam para qualquer pessoa que os aplica. A quarta corrente, e talvez a mais traiçoeira de todas, é o espírito de conformismo. É quando a pessoa se habitua tanto com a escassez que ela se torna a zona de conforto. Quando a dor atual é menor do que o desconforto da mudança. Quando a pessoa diz: é assim mesmo, nascemos para isso, não tem jeito, e para de lutar, para de buscar, para de acreditar que pode ser diferente.
porque conformar é mais fácil do que continuar lutando. É mais fácil do que continuar esperando com fé. É mais fácil do que se levantar depois de cada queda. Mas o conformismo é o inimigo mais silencioso dos sonhos. Ele mata a visão antes que ela possa se realizar. Ele enterra os talentos antes que possam frutificar. Ele fecha as mãos antes que a provisão possa ser recebida. E eu vim te sacudir para fora desse conformismo hoje. Vim te lembrar que você não foi criado para sobreviver, foi criado para viver em abundância. Cada uma dessas correntes, a mentalidade de escassez, as palavras malditas, os padrões herdados de desorganização, o espírito de conformismo, está sendo quebrada sobre você neste exato momento. Eu decreto libertação financeira abrangente e completa sobre a sua vida. Decreto que toda corrente que manteve a provisão represada está sendo desatada agora, neste momento enquanto você ouve essas palavras. Porque eu sou o Senhor de toda riqueza. A prata e o ouro são meus. O gado em 1000 montes é meu. Os recursos da terra em sua totalidade estão sob a minha soberania. E quando decreto que a provisão é liberada para um filho meu, nenhuma corrente do passado tem poder para segurar. Sente o peso sendo tirado, sente a liberdade chegando. Isso é real, isso é para você. A corrente está quebrada. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de te ensinar algo que vai mudar completamente. Não apenas a sua situação financeira, mas a sua relação com o dinheiro, com a prosperidade, com o que você acredita ser possível para a sua vida. Algo que, uma vez que você entenda de verdade e incorpore, vai fazer com que a abundância não apenas chegue, mas permaneça. Não apenas apareça, mas cresça. Não apenas te surpreenda uma vez, mas se torne o padrão da sua vida. A virada financeira verdadeira e duradoura não começa na carteira, não começa na conta bancária, não começa com um aumento de salário ou com um negócio que dá certo. Ela começa dentro de você, começa na forma como você pensa, na arquitetura das suas crenças, nos padrões que guiam cada decisão financeira que você toma, desde a menor até a maior. Por isso, quando Paulo escreveu no meu livro Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele não estava falando apenas de comportamento espiritual genérico. Estava descrevendo um processo concreto e revolucionário. A transformação do exterior começa com a renovação do interior. Mudar o que você pensa, muda o que você decide. Mudar o que você decide, muda o que você faz. Mudar o que você faz, muda o que você colhe. E isso vale para todas as dimensões da vida, mas especialmente para as finanças. Deixa eu te mostrar como esse processo de renovação da mente funciona quando eu trabalho em um filho meu que está pronto para o próximo nível financeiro. O primeiro passo do processo é a revelação da raiz. Antes de plantar algo novo, preciso mostrar o que está plantado de errado. E então começo a trazer à superfície pensamentos que você carrega há tanto tempo que se tornaram invisíveis. Você os aceita como realidade, sem questionar, porque sempre foram assim. Começo a te mostrar como você realmente pensa sobre dinheiro quando ninguém está olhando. O que sente quando vê alguém prosperar, o que passa pela cabeça quando tem uma oportunidade financeira na frente. O que pensa de si mesmo em relação à capacidade de administrar recursos. E muitas vezes, o que vem à superfície choca a própria pessoa. Eu não sabia que pensava assim. Nunca percebi que tenho esse padrão. Não entendia porque sempre saía da mesma forma. Agora faz sentido, porque saboto as oportunidades antes que elas se desenvolvam. Esse processo de revelação pode ser desconfortável. Ver o que estava escondido causa desconforto, mas é completamente necessário.
Você não pode mudar o que não enxerga. Você não pode libertar o que não identifica como prisão. O segundo passo é a substituição da mentira pela verdade. Para cada crença falsa que vem à superfície, eu coloco ao lado a realidade do que minha palavra diz. A mentira diz: eu não mereço prosperar. A verdade é que fui eu que te criei, e criei você à minha imagem e semelhança. E sou o Deus da abundância. E o que saiu das minhas mãos é destinado à riqueza, não à pobreza. A mentira diz: nunca vai mudar. A verdade é que faço novas todas as coisas, que sou o Deus da virada, que o impossível é a minha especialidade. A mentira diz: dinheiro é sujo ou é pecado ter muito. A verdade é que a riqueza honesta é uma bênção que distribuo para quem caminha em integridade e fidelidade. Cada mentira substituída por uma verdade é uma grade de prisão mental que se abre. É um peso que sai dos ombros. E quando a mente é renovada pela verdade, o comportamento começa a mudar organicamente. Porque você sempre vai agir de acordo com o que acredita profundamente ser verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. O terceiro passo é a prática em situações reais. Porque fé sem exercício não cresce. Uma vez que a mente começa a ser renovada, começo a criar situações que desafiam o que foi plantado de novo. Uma oportunidade de ser generoso quando ainda há escassez, para testar se a nova crença de que dar abre o caminho para receber realmente está instalada. Uma decisão sobre o dízimo quando parece que não é o momento, para ver se a fé no meu princípio de provisão é real ou apenas declaratória. Uma situação em que a honestidade nos negócios custa algo, para verificar se os novos valores estão enraizados o suficiente para resistir à pressão. Cada vez que você escolhe de acordo com a nova mentalidade, as raízes se aprofundam. Cada vez que age segundo os princípios do meu reino, a nova forma de pensar se solidifica. E raízes profundas sustentam árvores grandes. Valores sólidos sustentam fortunas reais. Existe algo que observo consistentemente nos meus filhos que chegaram a um alto nível de prosperidade duradoura. Não são necessariamente os mais inteligentes. Não partiram necessariamente com mais recursos ou de famílias mais abastadas. Não tiveram necessariamente menos dificuldades. O que os diferencia é o que acontece entre os ouvidos. A forma como processam cada situação. O que creem quando a conta não fecha. Como reagem quando a oportunidade bate à porta. O que fazem quando as coisas apertam. Eles creem que a provisão existe para eles especificamente. Creem que são capazes de administrar bem o que recebem. Creem que cada dificuldade é temporária e cada oportunidade é real. Creem que eu sou fiel e que vou cumprir tudo o que prometi. E essa crença profunda guia cada decisão, cada escolha, cada ação. Não existe separação neles entre o que creem e o que fazem. A fé e a ação são a mesma coisa. Eu quero que você chegue a esse lugar, que a renovação da sua mente seja tão completa que os novos padrões de pensamento se tornem tão naturais quanto respirar. E esse processo começou. Está acontecendo agora, enquanto você ouve essas palavras e as recebe com o coração aberto. Pensa na analogia da terra. Você não planta uma semente e espera colher no mesmo dia. Existe um processo. A semente germina. A raiz se forma primeiro, antes de qualquer coisa visível. Depois, o broto surge. Depois cresce. Depois floresce. Depois, dá fruto. A mente renovada segue o mesmo processo. As mudanças começam por dentro, nas profundidades, antes de qualquer sinal externo visível. Mas quando o fruto aparecer, e ele vai aparecer, ele vai ser abundante e vai durar. Cuide das sementes que estão sendo plantadas agora. Regue com a meditação diária da minha palavra. Proteja do vento da dúvida que vai soprar, porque vai soprar.
quando as circunstâncias ainda não mudaram, mas você precisa continuar crendo. Cerque com a cerca da gratidão pelo que já tem. Afaste as ervas daninhas, das vozes negativas, das pessoas que minimizam seus sonhos, dos pensamentos que tentam fazer você voltar para a mentalidade velha. E em breve, mais rápido do que você imagina, você vai ver os frutos emergindo. Primeiro, internamente, decisões mais sábias, reações mais equilibradas, visão mais clara sobre o que fazer. Depois, externamente, a provisão fluindo, as portas se abrindo, os recursos chegando. A virada de dentro para fora é a virada mais poderosa e mais duradoura que existe. Escreva nos comentários: minha mente está sendo renovada e eu recebo abundância. Meu querido filho, minha querida filha, eu sei que esperar é difícil. Eu sei que quando você está no meio da necessidade, cada dia parece um mês. Cada conta atrasada parece uma montanha intransponível. Cada olhar de desconfiança de um credor, cada ligação de cobrança, cada notificação no celular que você já sabe o que é. Tudo isso pesa de uma forma que quem não passou não consegue imaginar. E muitas vezes, no meio de uma situação assim, o que você mais precisa não é de um ensinamento teológico, não é de mais um sermão sobre paciência. O que você mais precisa é de um sinal, de uma confirmação concreta de que está chegando, de uma evidência de que o que foi prometido está em movimento. E é exatamente isso que vim te dar agora. Os sinais reais e identificáveis de que a sua colheita financeira está chegando. Porque assim como existem sinais na natureza que anunciam a chuva antes de ela cair, o cheiro da terra, a mudança no vento, as nuvens que se formam de um jeito específico, existem sinais espirituais e práticos que anunciam a chegada da provisão sobrenatural antes que ela se manifeste plenamente. O primeiro sinal é quando uma paz inexplicável começa a habitar o seu coração no meio da tempestade financeira. Não estou falando de resignação, aquela aceitação passiva e derrotista de que é assim mesmo. Não estou falando de desistência ou de conformismo. Estou falando da paz que excede todo entendimento, que mencionei ao apóstolo Paulo. Aquela paz sobrenatural que não faz sentido do ponto de vista humano, porque as circunstâncias externas não mudaram. As contas continuam existindo. O dinheiro ainda não chegou, mas o interior está em descanso. Quando essa paz surge de forma genuína e persistente, é porque o meu espírito está habitando aquele coração de uma forma especial, confirmando que a provisão está a caminho e que pode baixar a guarda. É o sinal do céu de que estou cuidando de tudo. O segundo sinal é quando coisas que estavam completamente paradas começam a se mover. Portas que estavam fechadas dão sinal de vida. Um contato antigo reaparece de forma inesperada. Uma conversa que tinha parado sem perspectiva de retomada é retomada. Uma oportunidade que parecia completamente morta é ressuscitada. Um projeto que estava travado recebe um novo elemento que o desbloqueia. Quando, depois de um período de aparente paralisia e silêncio, as coisas começam a se mover, isso não é coincidência. Isso é eu trabalhando nos bastidores da sua história, removendo obstáculos, criando conexões, preparando o caminho para a provisão que está vindo. O terceiro sinal é quando você começa a receber ideias criativas, pensamentos inspirados, soluções que nunca havia considerado antes. Uma ideia de negócio que aparece de repente com uma clareza que surpreende. Uma solução para um problema financeiro que parece ter vindo do nada. Uma percepção sobre como usar um talento seu de uma forma que gera renda. Uma intuição sobre um caminho que nunca havia enxergado antes. Sou eu me comunicando através da inspiração, porque sou o autor da criatividade e da sabedoria. Quando planto uma ideia em um filho meu que está pronto para receber e executar, estou abrindo uma porta sobrenatural de provisão.
Não descarte essas ideias como loucura. Não deixe o julgamento do senso comum matar o que pode ser a semente do seu milagre financeiro. Traga cada ideia para mim em oração. Desenvolva com sabedoria. Busque conselho de pessoas que entendem. E quando sentir que é o momento certo, dê o primeiro passo, mesmo que pequeno, mesmo que assustador, mesmo que a lógica humana diga que não vai funcionar. O quarto sinal é quando surge em você um desejo genuíno de mudar os seus hábitos financeiros. De repente você sente vontade de se organizar, de entender para onde o dinheiro vai, de aprender sobre finanças, de parar de comprar por impulso, de planejar em vez de apenas reagir. Esse desejo não vem da sua natureza humana. A carne prefere o prazer imediato, o gasto impulsivo, a satisfação instantânea. Esse desejo de ordem e disciplina financeira é o meu espírito te preparando para receber e guardar o que está vindo. Porque quando a provisão chega, você precisa estar em uma posição de administrá-la com excelência. O quinto sinal é quando a gratidão genuína começa a brotar naturalmente no seu coração, pelo que você já tem. Quando você olha para o pouco, o alimento que está na mesa, o teto que está sobre a cabeça, a saúde que ainda existe, as pessoas ao redor, e diz obrigado de verdade, não forçado, não por obrigação religiosa, mas porque seu coração genuinamente reconhece a provisão já existente. Essa gratidão é um portal espiritual. Ela abre os céus de uma forma que nenhuma oração desesperada e ansiosa consegue, porque gratidão é a confissão de fé mais poderosa que existe. Ela diz que eu sou bom, que já atuei e que posso e vou agir de novo. O sexto sinal, esse é um que poucos reconhecem, é quando a pressão e a oposição aumentam de forma incomum. Isso parece paradoxal, parece que é o sinal oposto, mas precisa entender a lógica espiritual. O inimigo não ataca quem não representa perigo. Ele não gasta energia perseguindo quem está estagnado, sem movimento, sem perspectiva de mudança. Mas quando um filho meu está na iminência de uma virada real, quando o decreto do céu foi dado, quando a provisão está chegando, o inimigo sabe e age com uma intensidade de ataque proporcional ao tamanho do que está para acontecer. Lembra do Êxodo? A 10ª praga, a mais pesada de todas, veio depois de 9. A libertação definitiva de um povo inteiro veio depois da maior prova. E então, quando parece que a opressão atingiu o nível máximo, quando a dificuldade parece insuportável, quando parece que vai ceder, pode ser precisamente o sinal de que a virada está mais perto do que nunca. Você está vendo algum desses sinais? Uma paz que não faz sentido humanamente? Movimentações em coisas que estavam paradas? Ideias novas chegando com clareza e convicção? Desejo de mudar seus padrões financeiros? Gratidão brotando naturalmente? Ou uma pressão de oposição que parece maior que o normal? Se sim, comemore. Não pelas dificuldades em si, mas pelo que elas anunciam. A colheita está próxima, e quando ela vier, será abundante o suficiente para cobrir cada semente plantada em lágrimas e ainda sobrar. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você entenda o peso real do que significa quando eu digo que vou abrir portas para a sua vida. Não estou usando uma metáfora poética para preencher um sermão. Não estou sendo figurativo para que a mensagem soe bonita.
Estou falando de portas absolutamente reais, concretas, palpáveis. Oportunidades de emprego que surgem do nada, negócios que se viabilizam de formas inesperadas, contratos que aparecem sem que você tenha corrido atrás, conexões que mudam a trajetória da sua vida financeira de forma irreversível, soluções que simplesmente não existiam antes e de repente passam a existir. Quando escrevi para a igreja de Filadélfia, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, estava declarando um princípio que vale para cada filho meu em todo o tempo. Quando eu abro uma porta, ela permanece aberta. Nenhum ser humano, nenhuma empresa, nenhuma instituição, nenhuma conjuntura econômica, nenhuma crise, nenhuma circunstância adversa tem poder para fechar uma porta que eu abri para você. A autoridade que abre essa porta é maior do que qualquer autoridade que poderia tentar fechá-la. Mas preciso que você entenda também que existem portas que eu fecho. Portas de oportunidades que pareciam promissoras, mas que, se você tivesse passado por elas, te levariam para o lugar errado. Parceiros de negócio que pareciam confiáveis, mas que te trariam prejuízo e dor. Investimentos que prometiam muito, mas que escondiam armadilhas que só eu podia enxergar. Posições de trabalho que pareciam a resposta, mas que te afastariam do propósito maior que escrevi para você. Quando essas portas se fecharam, quando aquela oportunidade não se concretizou, quando aquela porta bateu na sua cara, quando aquele caminho foi bloqueado, não foi azar, não foi perseguição, foi proteção. Foi eu te preservando para as portas certas e agora chegou a hora das portas certas. Deixa eu te falar sobre os tipos específicos de portas sobrenaturais que estou abrindo sobre a sua vida nesta temporada. A primeira é a porta das conexões estratégicas. Existe um princípio que rege o meu governo. Eu uso pessoas para abençoar pessoas. E há pessoas que coloquei neste planeta com o chamado específico de cruzar o seu caminho nesta temporada de virada. Pessoas que têm o recurso que você precisa e estão dispostas a compartilhar. Pessoas que têm a oportunidade que muda sua situação financeira e estão procurando alguém como você. Pessoas que têm o conhecimento, a experiência, o mentoramento que vai desbloquear o potencial que está dentro de você. E vou fazer os caminhos de vocês se cruzarem de formas que parecerão coincidências improváveis para quem me desconhece, mas que serão claramente a minha mão, orquestrando para quem tem olhos para ver. Fica atento a cada pessoa que aparecer na sua vida a partir de agora. Cada nova conexão pode ser uma porta. Cada conversa inesperada pode ser uma oportunidade se apresentando discretamente. Cada encontro que parece fortuito pode ser eu, movendo peças do seu destino nos bastidores da sua história. Não descarte as conexões pequenas. Não ignore as pessoas simples. Muitas das maiores viradas financeiras da história começaram com uma conversa casual que foi reconhecida como sobrenatural. A segunda porta é a do talento que ainda está escondido ou subutilizado. Dentro de você existe um dom. Talvez você já saiba qual é. Talvez ainda não reconheceu plenamente. Existe uma habilidade, uma capacidade, uma forma única de fazer algo que é completamente natural para você, mas que tem um valor imenso para o mundo ao redor. E esse talento, quando ativado com propósito e coragem, pode se tornar o canal principal da sua provisão nesta temporada. Eu não criei uma única pessoa sem dom. Não criei um filho sem um propósito que inclui provisão. Cada chamado que deposito em uma vida vem acompanhado da capacidade de ser sustentado por ele. A cozinheira que descobre que o dom de cozinhar pode se tornar um negócio que transforma suas finanças. A professora que percebe que o dom de ensinar pode ser a plataforma que gera uma renda além do salário. O conselheiro nato que entende que pode ser remunerado para fazer o que sempre fez gratuitamente.
O artesão que percebe que o que faz com as mãos tem um mercado maior do que imaginou. Qual é o seu? O que as pessoas sempre pedem a sua ajuda e você faz sem esforço, sem perceber como faz. Mas o resultado impressiona quem recebe. O que você faria mesmo que não recebesse dinheiro, porque dá um prazer tão profundo fazê-lo? Aquilo que é tão natural para você que você nem considera um dom, porque acha que todo mundo faz igual, mas que quando vai ao mundo descobre que não é todo mundo. Fique atento, porque essa pode ser a chave que estou colocando na sua mão para abrir a porta da sua próxima temporada de provisão. A terceira porta é a das ideias e inspirações de negócio que eu vou depositar no seu espírito. Muitas das maiores fortunas do mundo começaram como uma ideia simples que chegou em um momento inesperado, no banho, no trânsito, no meio da noite, durante uma conversa. E muitas das ideias que chegam aos meus filhos têm origem divina. Sou o Criador. A criatividade flui de mim. Sou a fonte da sabedoria. Soluções inovadoras são o meu território. Quando planto uma ideia em um filho meu que está pronto para receber e executar com fé, estou abrindo uma porta sobrenatural de provisão que não existia antes. Existe uma ideia que já chegou para você? Uma que ficou na cabeça, mas você não tomou sério? Uma que o medo fez você guardar sem agir? Uma que outras pessoas disseram que era impossível, mas que dentro de você algo sempre soube que não era? Traga-a de volta. Ore sobre ela. Pesquise. Desenvolva o plano. E no momento certo, que pode ser mais próximo do que você imagina, dê o primeiro passo. A quarta porta é a da restituição sobrenatural. Dinheiro que está preso em lugares que você não imagina. Uma dívida antiga que alguém te deve e você já desistiu de receber, que de repente é paga. Um benefício trabalhista ou previdenciário que você não sabia que tinha direito, que se manifesta. Uma herança que estava travada em processo, que se resolve. Um acordo que estava morto, que é retomado. Uma conta bloqueada, que é desbloqueada. Situações que humanamente pareciam impossíveis de se resolver, mas que quando entram em ação se resolvem de formas que só podem ser explicadas com uma resposta. Foi Deus. Declare sobre a sua vida agora. As portas que estavam fechadas estão sendo abertas. As conexões que o céu preparou estão se materializando. Os talentos que estavam adormecidos estão sendo ativados. As ideias que são sementes de provisão estão chegando. A restituição do que foi roubado está sendo ordenada, e nenhuma força pode reverter o que eu decretei. Escreva nos comentários: as portas da minha prosperidade estão abertas em nome de Jesus, meu querido filho, minha querida filha. Chegou a hora de uma conversa profunda sobre o que é talvez o elemento mais fundamental de toda a sua virada financeira. Um elemento que não pode ser substituído por nenhum outro, que não tem atalho, que não pode ser fingido a longo prazo, que é o motor invisível por trás de toda manifestação sobrenatural de provisão que você já leu nas Escrituras e que vai experimentar na sua vida. Estou falando de fé, mas não de qualquer tipo de fé. Não a fé frágil que aparece apenas quando as coisas estão indo bem, que se evapora no primeiro sinal de dificuldade. Não a fé condicionada que diz: eu acredito se você me mostrar o resultado primeiro. Porque essa não é fé, é confirmação. Não a fé de aparência, que é declarada nos momentos públicos, mas desaparece na privacidade do lar. Estou falando da fé genuína, testada, resistente. A fé de Abraão, que recebeu a promessa de um filho quando tinha 99 anos, e o corpo de Sara já estava morto para a reprodução. E ainda assim, contra toda esperança, esperou com fé. A fé de Ruth, que escolheu ficar com Noemi sem qualquer garantia financeira, sem qualquer segurança visível, tendo apenas minha presença implícita como fundação. A fé de Daniel, que preferiu o covil de leões a abrir mão da sua comunhão comigo, confiando que eu cuidaria.
Essa é a fé que move montanhas financeiras. E preciso te mostrar com precisão o que eu preciso ver em você para que essa fé se manifeste de forma plena e produza os resultados que estou preparado para conceder. A primeira coisa que preciso ver é a ação que demonstra que a crença é real. Fé sem obras é morta. Essa não é uma metáfora, é uma lei espiritual absoluta. A fé que não se expressa em comportamento concreto não tem força para mover nada. Abraão não ficou esperando que o filho da promessa aparecesse magicamente sem nenhuma ação da sua parte. Ele se deitou com Sara. Ele agiu de acordo com o que acreditava. Quando subiu o Monte Moriá para sacrificar Isaque, ele carregou a lenha, amarrou o filho, levantou o cutelo. A ação física foi a expressão máxima da fé espiritual. Que ação você está tomando que demonstra que acredita na sua virada financeira? Se você declara que vai ter um novo emprego, está se preparando para ele? Se declara que o negócio vai prosperar, está fazendo o que é necessário dentro do que pode fazer para que isso aconteça? Se declara que vai quitar as dívidas, está construindo um plano, mesmo que rudimentar para isso? A fé que salva e que transforma exige que o corpo se mova na direção do que o coração declara acreditar. A segunda coisa que preciso ver é a renovação das declarações da sua boca. A língua tem poder de vida e morte. Isso não é linguagem simbólica das Escrituras. É uma realidade espiritual, com efeitos concretos e mensuráveis na sua vida. O que você declara sobre as suas finanças, sobre si mesmo, sobre o seu futuro, essas declarações criam uma atmosfera espiritual ao redor da sua vida. E eu respondo a atmosferas. O que tem saído da sua boca? Eu nunca tenho dinheiro, ou a provisão flui para a minha vida. Nunca vou conseguir sair dessa situação, ou, em nome de Jesus, sou livre de toda corrente de escassez. Minha vida financeira é um desastre, ou Deus está restaurando e transformando as minhas finanças agora. Comece hoje, não amanhã, hoje, a alinhar as suas palavras com as minhas promessas. Não de forma mecânica e vazia, mas com convicção crescente, sabendo que está colaborando com o que o céu já decretou. A terceira coisa que preciso ver é persistência, que não recua diante da demora. A fé que move montanhas não se rende quando a resposta demora. Não recua quando os sinais parecem contraditórios. Não para quando parece que nada está acontecendo. A mulher da parábola que perdeu a moeda varreu a casa inteira, repetidamente, com determinação, até encontrar. O pai que esperou o filho pródigo ficava olhando para o horizonte todos os dias, porque um pai que espera com fé genuína, espera com expectativa ativa, não com desistência passiva. Você vai ser tentado a desistir. Haverá momentos em que tudo ao redor vai gritar que não vai acontecer, em que as circunstâncias vão falar mais alto do que as promessas, em que a fadiga da espera vai pesar. Nesse momento, a fé genuína não recua. Ela diz: meu Deus é fiel, e o que Ele prometeu, Ele cumpre, independente do que eu vejo ou sinto agora. Essa persistência é o que eu preciso ver, porque a provisão sobrenatural é liberada para quem persiste até o fim. A quarta coisa que preciso ver é generosidade no meio da escassez. Esse é o teste de fé mais alto que existe no âmbito financeiro, porque qualquer pessoa é generosa quando tem muito, mas dar quando ainda está no aperto, dar com alegria, com propósito, com fé, de que o que sai multiplicado volta, isso é fé no grau mais elevado. Isso diz que você acredita de verdade que eu sou o dono de tudo e que quando você libera o que tem em obediência, eu sou capaz de multiplicar o que fica. A viúva que deu tudo o que tinha para Elias não perdeu, multiplicou. O menino que deu o lanche não ficou com fome, se tornou o protagonista do maior milagre de multiplicação que aquela multidão presenciou. Generosidade praticada com fé genuína não empobrece, enriquece.
e cada ato de generosidade que você pratica no meio da escassez, eu honro com provisão sobrenatural. A quinta coisa que preciso ver é gratidão antecipada. A gratidão que agradece antes de ver, não após o milagre, quando é fácil e natural agradecer, mas antes, quando ainda não chegou, quando só tem a promessa, quando você diz: Pai, obrigado pela provisão que está vindo, eu já agradeço porque sei que você é fiel. Isso é fé em sua forma mais pura e mais poderosa. É essa gratidão que Paulo tinha quando louvava de dentro da prisão de madrugada, antes de qualquer sinal de libertação. E a terra tremeu, as correntes se soltaram, as portas se abriram. A gratidão antecipada move o céu. Você tem essa fé? Imperfeita, misturada com dúvidas às vezes, que tropeça e se levanta, mas genuína, verdadeira, persistente. Se tem, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, eu trabalho com ela. Porque não preciso de uma fé perfeita para mover montanhas. Preciso de uma fé real, honesta, que me olha nos olhos e diz: eu não entendo tudo, mas confio em você. Meu querido filho, minha querida filha. Chegamos ao capítulo que é a culminância de tudo que foi dito. O ponto para o qual cada palavra anterior estava apontando, o momento em que o céu faz a sua declaração mais contundente e definitiva sobre a sua situação financeira. E eu preciso que você receba este capítulo diferente dos outros, não apenas com os ouvidos, com tudo que você tem, com o coração completamente aberto, com a fé que foi construída ao longo de cada palavra desta mensagem. A virada é agora, não amanhã quando as coisas melhorarem. Não quando a situação econômica ficar mais favorável. Não quando você finalmente resolver aquele problema específico. Não quando as pessoas ao redor mudarem. Agora, neste exato momento em que você está recebendo estas palavras. A virada começa agora, neste instante, porque o decreto foi emitido. E quando eu decreto, o universo obedece. E preciso te explicar por que é agora, com profundidade, para que você não deixe esse momento passar com a leveza superficial de quem ouviu palavras bonitas e foi embora do mesmo jeito que chegou. É agora, porque o tempo kairos sobre a sua vida chegou. Existe no meu governo eterno uma distinção fundamental entre dois tipos de tempo. O cronos, o tempo cronológico, linear, que passa igual para todos, que mede horas e dias e anos, e o kairos, o tempo oportuno, o momento específico de intervenção divina, a janela que se abre no universo espiritual para que algo que era impossível se torne possível. O momento kairos não depende da sua preparação estar completa. Não depende de condições externas perfeitas, não depende de você ter resolvido todos os seus problemas antes. Depende da minha soberania, da minha decisão de abrir a janela para que a transformação aconteça. E esse kairos está aberto sobre a sua vida financeira agora. Quando o kairos é declarado, o que era impossível se torna possível. O que estava bloqueado se desbloqueia. O que parecia morto ressuscita. O que estava seco floresce. E o kairos sobre a sua vida foi declarado. É agora porque você chegou até aqui e isso significa algo. Você poderia ter fechado o vídeo no começo. Poderia ter desistido no meio quando as palavras difíceis foram ditas. Poderia ter parado de ouvir quando o coração apertou. Mas não parou. Ficou. Ouviu tudo. E essa persistência, essa recusa em desistir que você carrega como característica, é exatamente o que eu precisava ver. É a marca da fé que persiste. Você passou no teste, meu filho, minha filha. É agora porque a temporada de plantio chegou ao fim. Cada temporada tem o seu tempo e cada colheita tem a sua hora. Você plantou em lágrimas. Ora, esperança, fidelidade, persistência e integridade. Plantou em solo árido e difícil.
Plantou quando não havia nenhuma garantia visível de que algo ia brotar. Plantou ano após ano, mês após mês. E a lei da semeadura e colheita que estabeleci desde o princípio do mundo é imutável. Quem planta, colhe. O que foi semeado está prestes a ser colhido. A temporada virou. É agora porque todo obstáculo espiritual foi removido. Cada corrente que prendia a provisão da sua vida foi quebrada. Cada palavra de maldição foi anulada. Cada acusador foi silenciado pela minha autoridade. Cada armadilha foi desmontada antes que você chegasse. O caminho está livre. E quando o caminho está livre, a provisão não caminha devagar. Ela corre. E agora eu preciso fazer algo que é o ápice desta mensagem. Eu preciso decretar, palavra a palavra, decreto a decreto, com toda a autoridade que está depositada no meu nome, o nome que é acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. O que decreto acontece, o que falo se estabelece, o que ordeno, o universo obedece. Eu decreto sobre a sua vida neste momento. Toda escassez está encerrada. Cada falta, cada penúria, cada aperto financeiro que perseguiu a sua vida, que te tirou o sono, que te envergonhou, que te esgotou, está encerrado por autoridade divina. Não tem mais lugar na história que estou escrevendo para você. A provisão vem em abundância sobrenatural. Não o exato suficiente para cobrir o que falta, mais do que suficiente, mais do que você calculou que precisava, mais do que os que te conhecem vão conseguir explicar. Abundância que transborda, que enche, que sobra, que surpreende. Cada dívida será quitada com honra. Os nomes dos seus credores estão diante de mim. Os valores que você deve estão no meu conhecimento perfeito. E decreto que cada dívida será paga. Que você sairá do estado de devedor para o estado de doador, que vai emprestar sem precisar pedir emprestado, que o seu nome será limpo, que a honra será restaurada. Novos canais de provisão se abrem agora. Fontes de renda que não existiam aparecem, oportunidades que nunca estiveram disponíveis surgem. Portas que estavam seladas se abrem, conexões que transformam a sua realidade financeira de forma irreversível se materializam. O dinheiro começa a fluir por caminhos que você ainda nem imaginou. A paz financeira é sua a partir de hoje. A ansiedade que te manteve acordado tantas madrugadas, que contraiu o seu estômago, que roubou o prazer das coisas simples, é substituída por uma paz sobrenatural que não depende de saldo bancário, mas da certeza de que um Pai eterno está cuidando de cada detalhe. Uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não revelaram completamente o que o céu já decretou. Você vai prosperar para ser canal de bênção. A prosperidade que está chegando para você não é para ficar só em você. Vai transbordar, vai alcançar a família, vai alcançar os que estão ao redor, vai financiar o bem, vai deixar um legado que vai falar depois que você se for. Porque a forma mais alta de prosperidade é quando a sua abundância se torna a fonte de vida para outros. Receba esses decretos agora, não como frases bonitas que vão embora quando o vídeo terminar, como realidades espirituais que estão sendo estabelecidas sobre a sua vida neste momento. Porque vem do Criador do Universo, que tem autoridade soberana sobre cada átomo da criação, incluindo cada centavo de dinheiro que existe, incluindo cada oportunidade que ainda vai surgir, incluindo cada página da sua história que ainda não foi escrita. A virada é agora, e você nunca mais vai ser o mesmo. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo.
São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garante a sua. Escreva nos comentários: eu decreto abundância na minha vida em nome de Jesus. Meu querido filho, minha querida filha. Chegamos ao final desta mensagem, mas na verdade estamos no começo de algo que nunca vai ter fim. A nova temporada da sua vida financeira, inaugurada pelo decreto do céu, sustentada pela minha fidelidade eterna, construída sobre a renovação que começou a acontecer no seu coração enquanto você ouvia cada palavra deste encontro. Antes de encerrar, preciso recapitular com você cada capítulo desta mensagem, porque não quero que nada do que o céu falou sobre as suas finanças hoje se perca. Cada palavra foi plantada como semente, e quero que você saia daqui sabendo exatamente o que foi decretado sobre a sua vida. No capítulo 1, você descobriu que o peso da espera financeira acabou, que cada lágrima foi registrada, cada oração foi ouvida, cada noite sem dormir foi vista pelos meus olhos. Que assim como José foi do poço ao palácio, da prisão ao governo, a espera na sua vida nunca foi abandono. Foi preparação para uma subida que só poderia acontecer depois de tudo aquilo. No capítulo 2, você ouviu a verdade que precisava ouvir sobre por que a provisão demorou tanto. A mentalidade de escassez que sabotava silenciosamente. O medo disfarçado de fé que paralisava. A desobediência nos princípios financeiros que fechava as janelas do céu. A ingratidão pelo pouco que impedia que o muito chegasse, não para condenação, mas para libertação. Porque a verdade que você enfrentou perdeu o poder que tinha sobre você. No capítulo 3, cada corrente que prendeu a sua vida financeira foi quebrada. A mentalidade de escassez que vinha de gerações. As palavras malditas pronunciadas contra você. Os padrões de desorganização herdados, o espírito de conformismo que dizia que era assim mesmo, quebradas, desatadas, destituídas de poder, pela minha autoridade e pelo meu nome. No capítulo 4, você entendeu que a virada começa de dentro, que renovação da mente é o processo pelo qual toda transformação externa se torna possível e duradoura. Que o jeito que você pensa sobre dinheiro, sobre si mesmo, sobre a prosperidade, determina o que você atrai, o que você decide e o que você colhe. No capítulo 5, você aprendeu a reconhecer os sinais de que a colheita financeira está chegando. A paz inexplicável no meio da tempestade. As coisas que começam a se mover depois do silêncio. As ideias criativas que chegam com clareza. O desejo de mudar hábitos financeiros, a gratidão genuína brotando, e até a pressão aumentada, que muitas vezes é o último esforço do inimigo antes da virada definitiva. No capítulo 6, portas sobrenaturais foram declaradas abertas sobre a sua vida. Portas de conexões estratégicas, de talentos escondidos sendo ativados, de ideias de negócio depositadas por mim, de restituição sobrenatural do que estava preso em lugares que você não imaginava. Portas que nenhum homem pode fechar. No capítulo 7, você entendeu o que é a fé que move montanhas financeiras e o que eu preciso ver em você para que ela opere em sua plenitude. Ação concreta. Declarações alinhadas com a minha palavra. Persistência que não recua. Generosidade no meio da escassez. Gratidão antecipada que agradece antes de ver. No capítulo 8, você recebeu a promessa de restauração completa. Não apenas do dinheiro perdido, mas do tempo, da autoconfiança, dos sonhos que foram enterrados, das oportunidades que escaparam, da harmonia nos relacionamentos e da paz que foi roubada. Como Jó recebeu o dobro, a sua restauração vai superar tudo que você perdeu.
No capítulo 9, você conheceu o plano de prosperidade que tracei para a sua vida antes mesmo de você nascer. Um plano com etapas: caráter, preparação, posicionamento, conexões estratégicas, revelação, todas trabalhando em conjunto, nos bastidores da sua história, para que a manifestação da prosperidade seja sólida, duradoura e completamente além do que você imaginou. E no capítulo 10, o decreto definitivo foi pronunciado. A virada é agora. Toda escassez encerrada, provisão sobrenatural decretada, dívidas quitadas declaradas, novos canais abertos, paz financeira estabelecida, prosperidade para ser canal de bênção proclamada, com toda a autoridade do céu e da terra.